Conta pra mim, só tem a gente aqui, eu e você conversando. Como é que anda a tua cabeça? Você tem muitos pensamentos aí a serem conduzidos? Você tem muitos pensamentos dominando a sua mente? Como é que tá isso aí? Principalmente se você tem ansiedade, se você sofre de ansiedade, a cabeça pode viver cheia de muitos pensamentos. Pensamentos e projeções de coisas que podem ou não acontecer. E aí, quando a gente pensa sobre isso, sobre o quanto a gente está sobrecarregando a nossa mente com excesso de pensamentos, a gente entende que desse lugar de excesso de pensamentos, a gente também está prejudicando o nosso emocional. Vã, mas como é que eu vou tirar os pensamentos da minha cabeça? Como é que eu vou lá e puxar esses pensamentos e parar da minha cabeça conseguir pensar? Saindo do piloto automático. Vamos, eu coloco o pensamento lá automaticamente? Sim. Você deve trabalhar os estímulos da sua mente com pensamentos que você vai criando dentro de diversos cenários de expectativas pelas quais você passa o tempo todo. Na tentativa de alguma forma você ter um controle, porque você começa a criar cenários e expectativas. Pode acontecer o caminho A, pode acontecer o caminho B, pode acontecer o caminho C, pode acontecer o caminho D, pode acontecer o caminho E. E quando você vê, você já está com várias rodovias implementadas aí na sua frente e você não sabe qual delas seguir, porque cada uma vai dar num lugar. E é a realidade? Não. É só uma expectativa, é só uma projeção. E por que que você faz essas expectativas e cria essas projeções? Porque a nossa mente trabalha por padrões. Ela vê você diante de uma situação mais ou menos parecida e automaticamente ela começa a puxar dos seus arquivos. Imagina que você tem aí na cabeça vários arquivos igual às suas pastas aí no computador e no celular. E aí ela vai puxando desses arquivos as informações. Ah, da última vez que aconteceu isso, ela estava assim, assim, assado. Da última vez era assim, assim, assado. E aí, conforme ela vai puxando esses padrões desses seus arquivos, ela vai querendo encaixar o mais parecidinho, como se ela quisesse te dar um script definido. E você não para pensar, você só recebe aquele script definido e você vai vendo dentro daquele script o que que encaixa com aquela situação. Vamos supor uma situação de trabalho. Você tinha um projeto para fazer numa empresa X e você nunca conseguiu colocar aquele projeto em prática porque você não se achava uma pessoa ouvida naquela empresa. E quando você foi demitida, desligada ou pediu demissão da empresa, você tinha mentalmente desenhado que fulano, ciclano, beltrano, whatever, que te derrubou escada abaixo da empresa, queria roubar o seu projeto. E aí você está numa nova empresa, aí você está há alguns anos, e aí você pensa naquele projeto, porque é na área que você gosta, e aí você fala, agora eu acho que eu posso colocar esse projeto em prática, automaticamente a sua mente vai fazer aquele radar pi, 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 localizando a pessoa XYZ, mas fulano vai querer roubar meu projeto, fulano vai querer puxar meu tapete, fulano vai querer. E ali ela vai buscar aquele cenário anterior o qual você também imaginou, porque você não tem certeza se realmente aquela pessoa queria roubar o seu projeto, você não tem certeza se o fato de você não se sentir uma pessoa ouvida proibiu com que o projeto fosse elaborado, ou se fosse o medo da sua autossabotagem de dizer que você não era uma pessoa boa o suficiente para colocar o projeto em prática.
N possibilidades vão aparecer, mas o seu radar, a sua lâmpadazinha vermelha de alerta vai pulsar. E a sua mente vai começar a te mandar essas ideias de volta. E ela começa a encher a sua cabeça de N coisas. Mas é uma loucura isso, né? O dia todo eu passo assim, com a minha cabeça pensando e maquinando, e pensando e maquinando. Eu sei, porque ela faz isso automaticamente. Mas quem governa a sua mente é você. Por que é que você ainda deixa ela comandar esses padrões anteriores? Por que é que você não levou esses padrões para o ambiente da terapia, para junto com o seu terapeuta, junto comigo, conversar sobre os medos que você tem em relação a isso que está aparecendo na sua cabeça aí, que pode não ser uma verdade? Por que que você não esvaziou o conteúdo das suas bagagens mentais no ambiente da terapia? Por que que você ainda não se permitiu ir para esse lugar? Do que você tem medo de colocar esses conteúdos dentro do ambiente da terapia? Quais são os seus preconceitos a respeito disso? Já parou para pensar? Porque a gente está falando de perspectiva, mas a nossa mente ela vai criar, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, perspectiva negativa, porque ela quer que você não se machuque, ela quer que você não sofra, ela quer te proteger do perigo, do medo, da insuficiência, da raiva, da vergonha, da culpa. Ela faz isso por uma boa causa. Ela faz isso tentando te proteger. Ela faz isso porque ela tem bom coração. Oh, minha mente. Mas você precisa observar nas mentiras que ela te conta. A nossa mente mente, principalmente para a gente. Não é por mal, é numa tentativa de proteção. Mas às vezes essa proteção ela tá num lado meio errado, tá num lado meio confuso, tá num lado meio complexo, e você precisa olhar. Bem, essa situação aconteceu comigo em 1984, quando eu estava trabalhando na empresa tal. E eu estava querendo fazer um projeto, e eu estava querendo colocar em prática, e nananã. Às vezes não vai ser fácil você trazer todo esse encadeamento de ideias sozinho. Por isso que é legal, importante e interessante você contar com a ajuda de pessoas como eu, os terapeutas, os psicanalistas. Porque a gente tem um manejo técnico na sessão que vai fazer você pensar sobre isso, que vai fazer você olhar para isso, que vai fazer você se lembrar dessas situações e você, pá, encontrei um padrão. O padrão ele só se desmancha quando a gente consegue ter a consciência dele, mas principalmente quando a gente consegue agir diferente em relação a ele na situação nova, levando em consideração muitas informações sobre isso. Os pensamentos, eles são só a pontinha do novelo de lã, que eu vou precisar desenrolar para entender exatamente aquele lugar. Para onde aqueles pensamentos estão me levando? Para onde a minha cabeça quer que eu vá? Faz sentido esse movimento? Então, a gente tem lá no ambiente da terapia, dentro do manejo técnico, dentro da conversa, dentro daquilo que você traz, daquilo que você oferece, direciona, a gente consegue automaticamente também fazer você pensar e organizar as tuas ideias, e organizar as tuas sinapses, e organizar o teu momento atual. Além dos pensamentos, que naturalmente já podem ser muitos, você hoje conta com o advento da tecnologia, o seu smartphone, o seu notebook, o seu computador, onde ali você capta milhares de informações, e aquelas milhares de informações podem despertar gatilhos emocionais na sua mente também. Afinal de contas, a nossa mente não sabe o que é verdade do que é ficção.
E eu acho que eu já contei uma vez que eu tinha uma cliente que queria tratar síndrome do pânico assistindo série de crime, ouvindo podcast de crime. Essa conta não fecha. Óbvio que ela não continuou as sessões, porque ela não queria abrir mão desse lazer obscuro que ela tinha. Ou ela tinha algum ganho secundário em manter a síndrome do pânico. Mas ela não seguiu, porque quando eu falei para ela que essa conta não ia fechar, era como se a gente tomasse um banho de imersão toda vez que a gente fosse para terapia, e quando ela saísse da terapia, ela se jogasse numa banheira de lama. É sobre isso também. Às vezes os seus pensamentos, eles estão conflitando com essas informações que você pega aqui nas redes sociais, lá no teu smartphone, lá no teu ambiente de trabalho. E junta a isso o nosso querido inconsciente coletivo, né? Captando tudo de todo mundo o tempo todo. E você ainda acredita que a meditação é sobre esvaziar a sua mente de todos os pensamentos, e não é. A meditação é sobre você concentrar a atenção plena no seu momento presente, no seu aqui e agora. Seja no seu corpo, seja num ponto fixo que você vai olhar ali, você coloca uma chama de uma vela e você fica olhando para aquela vela e você fica observando o movimento dela e sentindo a sua respiração também no seu corpo. Ou você fecha os olhos automaticamente e presta atenção na respiração também. Mas a grande falácia é que as pessoas falam para você que meditar é esvaziar a mente de pensamentos. Sabe quando você vai fazer isso? Quando você ficar lá no Tibete, hospedada com os monges e passar uma temporada com eles. Talvez você consiga isso, se você tiver muita disciplina, muita determinação e conseguir captar o ambiente deles. Porque a realidade não é essa. E talvez você esteja se impedindo de usar essa ferramenta da meditação, que pode aliviar os seus pensamentos, por medo, por pensar que é isso. Nossa, minha mente tem que estar livre, né? De pensar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não consigo, não consigo. Não vai conseguir. É sobre isso. Então, se você está hoje com a cabeça muito cheia, vamos começar a esvaziar? Vamos começar a levar esses pensamentos para a terapia? Vamos começar a conversar sobre esses pensamentos e entender de onde eles estão surgindo e para que eles estão aparecendo e qual a função deles, de fato. E vamos dividir e selecionar o tempo das informações que a gente capta nas redes sociais, ficar no scrollzinho ali da rede, né? Passando, 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 te consome tempo e informação. Te ocupa lugar. E é você a pessoa que pensa sobre isso, é você a pessoa que controla isso, não sou eu. A gente vai trazer mais sobre esse assunto aqui, como todos os outros temas que a gente sempre traz. Se você apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo.